Olá a todos, professor Marcos Ítalo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da matemática, que é o conceito de matrizes. Professor Marcos, o que é uma matriz? Pessoal, uma matriz nada mais é do que um conjunto de objetos organizados em formas de linhas e de colunas, ou seja, organizados como tabelas, tá? Se esses objetos são números, nós temos uma matriz numérica, tá certo? Observe, essa matriz que nós temos aqui embaixo é a forma geral de apresentação dela. Aqui nós dizemos que é uma matriz que possui uma linha, veja, as linhas são horizontais, duas linhas, três, m linhas, isso aqui é um número qualquer de linhas, por isso ele representa pela letra m, tá certo? E uma coluna, duas, três, n colunas. Então nós estamos representando aqui uma matriz qualquer, genérica, m por n. Não se assuste, MN na prática vão ser números. É 2 por 3, 4 por 4, 5 por 3. O que seria 5 por 3? 5 linhas e 3 colunas. Tá certo? Um elemento qualquer de uma matriz, nós representamos da seguinte forma. No caso da matriz A e J. Tá certo? Essas letras aqui, elas vão me representar, se são índices. Primeiro, representaria a linha em que o número está localizado dentro da matriz. E o segundo número aqui, que seria o J, vai me representar a coluna em que esse número está localizado dentro da matriz. Tá bom? Então, o elemento A23 é um elemento na matriz, está na segunda linha, tá certo? E na terceira coluna. Então, no caso aqui, veja bem, segunda linha, primeira linha, segunda linha. Então, esse elemento ele está aqui nessa segunda linha. E na coluna 3, na terceira coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ele vai estar localizado aqui. Veja que a linha e a coluna, a segunda linha e a terceira coluna, se encontraram aqui, tá? Então, esse elemento aqui seria o elemento A23. Tá vendo como o conceito é simples, pessoal? Tá? Uma matriz qualquer, como essa aí, eu posso chamá-la da seguinte forma. Matriz A igual, vamos abrir um parênteses, A e J, que é o elemento qualquer dela. E aqui fora eu boto a dimensão dela, que é a quantidade de linhas e colunas. M por N. Tá legal? Isso é uma forma genérica da gente chamar uma matriz como essa. Tá? Então vocês estão vendo que o conceito de matriz não tem nada de complicado. É um conceito simples que permite que você organize os números de forma a você poder depois encontrá-los de maneira bem simples. Né? Vamos ver aqui um exemplo numérico, tá bom? Olha essa matriz, essa tabela, né? Você tem uma tabela aí que representa as notas de matemática, física, química e biologia desses alunos, Ana, Antônio e Beatriz. Eu posso entender isso aqui como uma matriz, pessoal. Uma matriz com uma linha, duas, três linhas, observe, e quatro colunas. Coluna da matemática, da física, da química e da biologia. Se eu quiser saber a nota de química do Antônio, ó, eu pego a linha do Antônio e a coluna da química, tá certo? E rapidamente eu encontro que a nota dele é 5, tá? Eu posso associar a essa tabela uma matriz. Se for uma matriz A, vai ser uma matriz assim, ó. A. Vamos usar um parênteses, tá? Para representar os números. Eu posso usar parênteses ou colchete, é indiferente. Então eu tenho aqui 6, 4, 5, 8. Então vamos escrever aqui 6, 4, 5, 8, que seria a primeira linha dessa matriz, tá legal? Tenho 5, 7, 5, 5, que seria a segunda linha dessa matriz. Vamos lá. 5, 7, 5, 5. E teríamos 5, 6, 7, 4, que seria a terceira linha dessa matriz. 5, 7, está organizado, né? 6, né, na verdade. 6, 7,
4. Ok? Então, nós teríamos aqui uma matriz, pessoal, com 3 linhas e 4 colunas. Isso é uma matriz 3 por 4. Então, aquela história do M e do N é isso aqui, ó. O M é 3 e o N é 4. Se eu quiser achar um elemento qualquer dentro dessa matriz, por exemplo, o elemento A, 3, 2. Seria o elemento que está na terceira linha, não é isso? Vamos lá, primeira, segunda, terceira. Terceira linha aqui pode ser 5, 6, 7 ou 4. Mas está na segunda coluna. Então tem que estar ao mesmo tempo na terceira linha e na segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna, seria esse elementozinho aqui, ó, o 6. Então o A32 seria 6. Tá vendo, pessoal? Então o conceito de matriz não é um conceito complicado, né? Dá para a gente entender com calma, tá bom? E conseguir aplicar isso em coisas da nossa vida prática. Isso aí nós vamos ver depois como é que faz, tá bom? Vamos passar adiante. Algumas matrizes têm formas bem peculiares, bem especiais, tá? Vamos falar delas. Uma delas é a matriz linha, tá? Esse nome aí, matriz linha, já dá uma dica, né? É porque essa matriz, pessoal, só tem uma linha, né? Lá naquela representação geral, M por N, a linha é M. Então, M para mim aqui vai ser igual a 1. Então, na matriz linha, o M é sempre 1. É um exemplo aí, professor. Ó, pega essa matriz A. Vou usar colchete agora. Pega os elementos. Vou pegar 7, 1, raiz de 3. Olha aí. Pode raiz, professor? Pode, pessoal. Ó, essa matriz ela só tem uma linha e tem 3 colunas, tá? Ela é uma matriz do tipo 1 por 3. M é 1, né? Então toda matriz assim, pessoal, que só tem uma linha, eu vou chamar ela de matriz linha, tá legal? Mesma coisa a matriz coluna. Na coluna, o N é que é 1, né? M é linha, N é coluna. Então pega essa matriz aqui, ó, B, tá? Vou botar aqui 1, 2, 7. Olha, essa matriz ela tem 3 linhas horizontais, né? E temos uma coluna. Matriz 3 por 1. Aquela é 1 por 3, é uma matriz linha. Essa 3 por 1 aqui é uma matriz coluna, porque ela só tem uma coluna. Então toda matriz só tem uma coluna, vou chamar de matriz coluna, tá? Outro conceito interessante, pessoal, é o de matriz quadrada. Ó, quadrada te lembra quadrado, lados iguais, né? Então aqui é o seguinte, é uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas, tá bom? Linhas igual a colunas. Então pega esse exemplo aqui, ó, a matriz C. Vou pegar uma matriz bem simples, tá? Vou pegar aqui 10, 3, 0, 4. Olha, essa matriz ela tem 2 linhas e tem 2 colunas. Linha igual a coluna. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1000 por 1000. Tudo isso aí, pessoal, é matriz quadrada, tá bom? E a matriz quadrada tem uma coisa interessante, ó. Esses elementos aqui, ó, que estão nessa reta aqui, que vamos chamar de diagonal, ó, essa aqui é chamada diagonal principal. Toda matriz quadrada tem essa diagonalzinha aqui, principal. Tá? E essa outra linha aqui, ó, esses elementos que estão aqui em cima, vou dizer que eles são elementos da diagonal secundária, tá bom? Diagonal principal e diagonal secundária. Toda matriz quadrada você pode falar dessas diagonais. Diagonal principal tem uma coisa interessante, ó. Olha, pega o número 10 lá, ele está na primeira linha e na primeira coluna. É o elemento C11. Pega o número 4 aqui, ó. Ele está na segunda linha e segunda coluna. Tá vendo? Então, os elementos aqui da diagonal principal, eles têm essa propriedade, ó. A linha, certo? É igual à coluna, né? Aquele I
é igual ao J, tá certo? A diagonal secundária também vai ter a sua peculiaridade, né? Ó, você tem aqui o 3, que é o C1, 2, primeira linha, segunda coluna. Você tem o 0, que vai ser o C2, 1. Olha que interessante, né? O contrário, né? Tá certo? E J, JI, tá bom? Então, isso são peculiaridades, pessoal, de uma matriz quadrada. Legal? Então, resumindo, matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. E nós temos aí esses dois conceitos importantes em cima da matriz quadrada, tá? Que é a diagonal principal e a diagonal secundária. Tá bom? Tá vendo como não é complicado? Vamos ver agora mais dois tipos de matrizes especiais, tá bom? Para fechar esse bloco. Olha, outras matrizes especiais. A primeira que nós estamos falando aqui em cima é a chamada matriz identidade, tá bom? Olha, a matriz identidade, estou chamando aqui de N, que é a matriz genérica identidade, é uma matriz quadrada, pessoal. Então, para começo de conversa, toda matriz identidade, tá certo? Ela tem que ser quadrada. Ou seja, o número de linhas igual ao número de colunas, como aquela que a gente viu há pouco. Tá? 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. E a diagonal principal, lembra que a gente falou em diagonal principal? Ó, a diagonal principal dela, todos os seus elementos, certo? Da diagonal principal, chamada DP, né? Principal, todos os seus elementos são iguais a 1, tá bom? E o restante, o pessoal que está fora, são iguais a 0, tá, pessoal? Então, fora da diagonal principal, quem tiver no lugar diferente da diagonal principal, tá? São zeros. Isso aqui é uma matriz de identidade. Então, por exemplo, quem seria a matriz de identidade I2? Pessoal, a matriz de identidade I2 é uma matriz 2 por 2, que é a identidade. É essa aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Olha aí a diagonal principal. Tudo é 1. E o restante é 0. Tá bom? Esse seria a I3, por exemplo. Então, já seria uma matriz 3 por 3. Tá? Vou ajeitar aqui. Matriz 3 por 3, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 0. Então, ó. E o restante, né? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são todos iguais a 0, tá bom? Então, conceito simples, né, pessoal? E a matriz nula, professor? A matriz nula, pessoal, todo mundo é 0, tá? Um conceito simples, ó. Então, o A e J na matriz nula é igual a 0, né? Para todo I e para todo J, tá certo? É todo mundo 0. Então, o conceito de matriz nula é um conceito simples, né? Porque todo mundo na matriz nula é 0, tá? Deixa eu apagar o quadro aqui, né? Tá bom? E nós vamos agora passar para um exemplo prático de como é que eu posso construir uma matriz. Como é que eu construo uma matriz, professor? Vamos lá. Olhe bem, eu quero construir uma matriz A, isso aqui é aquela forma geral, aí J 2 por 3. Aqui, pessoal, ele está te indicando a dimensão da matriz, o tamanho dela. São 2 linhas, não é isso? 2 linhas e 3 colunas, tá certo? Tal que A e J igual a 3i ao quadrado mais J. O que é isso, professor? Pessoal, ele está dizendo como você vai encontrar cada elemento da matriz. Ele está dizendo que você vai pegar, elevar o i ao quadrado, lembrando que o i é a linha, multiplicar por 3 e somar com J, lembrando que J é a coluna. Vamos ver como funciona isso. Vamos escrever aqui, vamos ver o esqueleto dessa matriz. Como é essa matriz? Ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá?
É como se ela fosse assim, ó, tivesse duas linhas e três colunas. Uma, duas, três. Ó, no encontro de cada linha com cada coluna, você tem um elemento, ó, certo? Você vai ter um elemento. Então, você vai ter aqui 6 elementos, tá? Ok? Vamos escrever isso direitinho, mais bonitinho. Então, ó, a tua matriz A ela vai ser assim, ó. Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. É o A11. O segundo elemento, primeira linha, segunda coluna. A22. O terceiro elemento, primeira linha, terceira coluna. A13. Vamos dar uma corrigidinha aqui nesse elemento. Isso. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Primeira linha, segunda coluna. A12. Muito bom. Agora vamos ali, pessoal, a segunda linha dela, ó. Esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. A21. Esse elemento está na segunda linha e na segunda coluna. A22. E esse elemento está na segunda linha e terceira coluna. A23. Então tá aí o jeitão da minha matriz. É uma matriz 2 por 3. Vamos fazer assim. Agora vamos usar essa expressão, tá? Para fazer, encontrar esses elementos da matriz, tá? É como se você estivesse construindo um prédio, né? E agora vamos ver quem é que vai morar em cada apartamento. Quem é que vai morar aqui no A11? Vamos ver. A11. Veja, esse primeiro elemento aqui é o I, é a linha. E o segundo é o J, que é a coluna. Aqui ele está dizendo que vai fazer 3 vezes, então vamos lá, 3 vezes I ao quadrado, o I é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, mais J. J aqui vai ser 1, galera, tá bom? Vamos fazer essa continha. Cuidado para não errar aqui na questão das regrinhas de preponderância das operações. Primeira potência, 1 ao quadrado dá 1, né? Então vai ficar 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Tá vendo como é fácil? Vamos encontrar agora o elemento A12. A12. Então olha para cá. 3 vezes... Agora, o I é 1 e o J é 2. Então o I aqui, 1 ao quadrado, mais J. J é 2. Ok? Então, 1 ao quadrado, mais J, que é 2. 1 ao quadrado é 1, fica 3 vezes 1, mais 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, já encontramos que o A12 é igual a 5. Vamos para o A13. Olha como é simples, né, pessoal? Então, vamos lá. 3 vezes o I é 1 e o J é 3. Então, 1 ao quadrado mais J, que é 3. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 mais 3. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Agora vamos ver a linha de baixo. A21. A21. 3 vezes I ao quadrado. Veja que o I agora é 2. Então, 2 ao quadrado. Mais J, né, pessoal? O J agora é 1. Então, mais 1. Vai dar uma continha a mais. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 1. Nós teremos 12 mais 1, que é 13. A22. O I é 2 e o J é 2. Então, vai ser 3 vezes I é 2. 2 ao quadrado, mais J, que é 2. 2 ao quadrado é 4. 4
vezes 3 mais 2. Nós temos 12 mais 2, 14. Finalmente, esse último elemento, A23, A23, que vai ser 3 vezes o i é 2, 2 ao quadrado, não é isso? Que é i ao quadrado, mais j, o teu j é 3, bota 3 lá. 2 ao quadrado, 4, teremos 3 vezes 4, mais 3, teremos 12 mais 3, 15. Então, pessoal, ó, encontramos o que nós queríamos. Ó, a nossa matriz aqui, a matriz A, tá? Quem vai ser? Ó, a primeira linha, A11, A12, A13, 4, 5 e 6. Então, vai ficar aqui 4, 5 e 6. A segunda linha, A21, A22, A23. A21, A22, A23. 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Ok? Então não é difícil, né, pessoal, você construir uma matriz. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo de construção de matriz. Olha aí. Vamos construir agora uma matriz B e J, 3 por 3. Tal que B e J é igual a I mais 5J para I maior ou igual a J. E B e J é igual a 0 para I menor do que J, né? Tá certo? Então, primeira coisa, é uma matriz 3 por 3. Então, a minha matriz B é uma matriz que vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, seria uma matriz assim. B11, B12, B13. Primeira linha. Segunda linha. B21, B22 e B23. Terceira linha. B31, B32 e B33. Vou melhorar aqui. B13. Ok? Então é uma matriz desse tipo aqui. Esse aqui é o jeitão dela, é o esqueleto dela, tá? 3 linhas e 3 colunas. Vamos ver quem são os elementos da matriz. Vamos utilizar isso aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte: se o i for maior do que j, eu uso essa expressão. Eu tenho duas expressões. Se o i for menor do que j, eu vou dizer que b e j é igual a 0. Pega B1, vamos lá, rapidinho. B11. Veja que o i é 1 e o j é 1. Tá? Então eu tenho esse caso, ó. Aqui é maior ou igual a j. Então eu vou usar essa expressão. I é 1, então vai ficar 1 mais 5 vezes j. J também é 1. Então aqui vai dar 1 mais 5, que vai ser 6. Vamos para o B12. B12. Pessoal, B12, o I é 1 e o J é 2. Veja que 1 é menor do que 2. Está nesse caso, ó. I menor do que J. E quando o I é menor do que J, quanto é B e J? É 0. Então B12 para nós vai ser 0. Mesmo caso aqui, B13, ó. 1 é menor do que 3, I é menor do que J. Eu continuo aqui. Então, B13 também é 0. B21. B21. I é 2, J é 1. 2 é maior do que 1. Então, eu estou aqui, ó. I maior do que J. Eu vou usar essa expressão. Então, vamos lá. I é 2, então fica I que é 2, mais 5 vezes J, que é 1. Multiplica aqui, dá 5, 2 mais 5, 7. Vamos ver agora B22, que é esse elemento aqui, B22. I é igual a J. I igual a J, eu estou aqui também.
Então fica 2 mais 5 vezes J. I é 2, J é 2. 5 vezes 2, tá? Fazendo as contas, aqui vai dar 10 mais 2, 12, né, pessoal? Último elemento da linha, estamos calculando agora esse, ó. B23. I é 2 e J é 3. I é menor do que J, galera. Olha aí, coisa legal. I menor do que J significa que B e J é 0. Então, B23 aqui vai ser 0, tá bom? Vamos para cá. Vamos achar agora B31. B31, I é 3, J é 1. I é maior do que J. Estamos aqui. Então, vai ficar B e J igual a I mais 5 J. Ou seja, vai ser 3, que é I, mais 5 vezes J, que é 1. Pessoal, aqui multiplica, dá 5 mais 3, 8. Então, o B31 é 8. O B32 segue a mesma linha, porque I é maior do que J. Então, vai ficar 3 mais 5 vezes 2. Tá legal? Então, vamos ter 10 mais 3, 13. E, finalmente, B33, né? B33, I igual a J. I igual a J ainda está aqui. Ainda estamos usando a mesma expressão, I mais 5J. I é 3, então vai ficar 3 mais 5J. 5 vezes J, que também é 3. Pessoal, aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Ou seja, a nossa matriz B, tá? Substituindo aqueles valores lá, B1, B12 e B13, está aqui, ó, 6, 0 e 0, 6, 0 e 0. B21, B22 e B23 estão aqui, 7, 12 e 0, 7, 12 e 0. E, finalmente, a última linha, B31, B32 e B33, que são 8, 13 e 18. E é isso aí, pessoal. Encerramos. Espero que tenham gostado da apresentação, ok? Até a próxima, pessoal.